Olá! Nesta videoaula, vou mostrar na prática como utilizar buffers e channels para um exercício bastante simples, que vai ser copiar o conteúdo de um arquivo para outro. Então, vamos começar. E para isso eu já tenho aqui uma classe criada chamada FileCopy com um método main. Então vamos começar a implementação. Bom, a primeira coisa que eu preciso é de um arquivo de entrada, certo? Então eu vou criar aqui, dentro do projeto new, um new order general file. Vou chamar esse arquivo de in.txt, por exemplo, certo? E aqui vou colocar algum conteúdo. Este é um arquivo que deve ser copiado para outro lugar. Ok? Então, esse aqui é um arquivo texto comum. Primeira coisa que eu preciso, então, é de um file input string que aponta para esse arquivo. Então, file input string. Vou declarar primeiro como null e depois eu vou atribuir embaixo. Você já vai entender por quê. Eu vou passar aqui in.txt. Outra coisa que eu preciso é do canal de entrada, né? É o canal que vai me permitir ler as informações do arquivo. Então, eu vou criar aqui um file channel. In channel, ok? Aqui embaixo vou declarar in channel igual a fis.getChannel. O método getChannel ele serve para retornar um canal que representa aquele arquivo que está associado ao file input string, certo? Então, no caso aqui, eu tenho um canal de entrada de onde eu vou poder ler os dados do arquivo in.txt, que é exatamente o que eu quero fazer. Certo, mas se eu estou lendo de in.txt, eu tenho que gravar esses dados num arquivo de saída. Então, digamos que esse arquivo será out.txt. Então, vamos criar analogamente uma file output string, fos igual a null, e um file channel, out channel. Aí aqui eu vou atribuir uma new file output string passando out.txt e o out channel igual a fos.getChannel. Então, o canal onde eu vou poder escrever os dados de saída. Importante, veja que na API NEO, o canal ele serve tanto para ler os dados quanto para escrever os dados. Tá? Ele permite o tráfego nas duas direções. Tanto que você pode ver que você trabalha sempre com um file channel. Ok? Você não tem o conceito de uma classe para ler dados e outra para escrever dados, certo? Você tem um file channel, que é um canal para um arquivo, e nesse canal você pode ler ou escrever os dados da forma como você quiser. Bom, então eu vou colocar aqui essa declaração dentro de um try, um bloco try, finally, porque a boa programação diz que nós devemos fechar os recursos quando eles terminam de ser utilizados, né? Vou colocar o fechamento aqui no finally justamente para que no caso de ocorrer alguma exceção dentro do bloco try, mesmo assim os recursos sejam finalizados. Então, if fs diferente do null, fs.close. Até antes disso, eu vou fechar o canal. Então, if inChannel diferente de null, inChannel.close. Mesma coisa agora para a parte do out. Então, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Certo? Então, já tenho meu bloco tryFinally implementado. Bom, até agora eu não fiz muita coisa, apenas obtive uma referência aos canais dos arquivos in.txt e out.txt que será criado na hora de fazer a cópia do arquivo. Bom, quando nós trabalhamos com canais, nós devemos ter um buffer associado. Por quê? Porque você não pode ler diretamente dados do canal, assim como você também não pode escrever dados no canal. Você tem que ter um buffer que faça essa intermediação. Então, no momento em que você ler os dados, você vai ler para um buffer e aí você lê do buffer.
E no momento de escrever os dados em um canal, na verdade você escreve primeiro em um buffer, e aí você escreve os dados do buffer no canal. Então eu preciso de um buffer. No caso, um buffer de bytes, um byte buffer. Então vou criar aqui uma variável buffer. Para instanciar um byte buffer, eu chamo o método estático da classe byte buffer chamado allocate. E passo aqui um número de bytes. Por exemplo, 5 bytes. Né? O buffer pode ter o tamanho que você quiser, né? Isso vai depender da sua aplicação. Bom, então já tenho os canais, já tenho o buffer. Está na hora de começar a fazer a cópia. Então, para fazer a cópia, eu vou fazer um loop aqui, né? Um while true, um loop teoricamente infinito, mas que eu vou colocar uma condição de parada dentro dele, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer. Bom, pensando em termos práticos, né? O que vai acontecer? Bom, nós vamos ter que ler dados do canal de entrada para dentro do buffer e escrever os dados do buffer no canal de saída. É assim que eu faço a cópia de arquivos. Só que isso tem que ser feito em loop. Por quê? Porque pode ser que o buffer não seja grande o suficiente para armazenar todo o conteúdo do arquivo, certo? É até não recomendado que você crie um buffer muito grande, né? Porque você poderia pensar, bom, se eu criar um buffer do tamanho do arquivo, eu não vou precisar fazer um loop. Realmente não vai, tá? Mas se seu arquivo tiver alguns megabytes de tamanho, você vai criar um buffer desse tamanho, a sua aplicação vai começar a ocupar muita memória. Dependendo do tamanho do arquivo, essa alocação de memória pode ser proibitiva, certo? Então, normalmente a gente trabalha com buffer de tamanho menor e fica em um loop escrevendo dados no buffer e lendo dados do buffer até que os dados terminam, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler. Então, buffer, na verdade, eu vou ler do canal de entrada, então, inChannel.read, e passo o buffer para onde os dados serão lidos. Então, no momento em que eu chamo inChannel.read, o que eu estou fazendo? Estou lendo do canal de entrada, isto é, lá do arquivo in.txt, alguns dados para dentro do buffer, né? A API vai fazer automaticamente a leitura apenas da quantidade de dados necessária para não extrapolar o tamanho do buffer, tá? Então, se tem lá 20 bytes para ler no arquivo, mas o meu buffer tem apenas 5 bytes, apenas os 5 primeiros serão lidos. Esse método read retorna um int que indica quantos bytes foram lidos. É através desse retorno que eu sei se os dados acabaram, porque no momento em que o retorno dessa função for -1, né, menor do que 0, significa que os dados do canal acabaram. Então, é aqui que eu vou escrever a minha condição de parada. If bytes read menor do que 0, significa que acabou, então eu posso dar um break. Agora, se houve, né, bytes lidos, significa que eu tenho que pegar esses bytes lidos que estão dentro do buffer e escrever no canal de saída. Como é que eu faço isso? Eu tenho que mudar o buffer agora para o modo de leitura. Lembre-se que quando você cria o buffer, ele está em modo de escrita. Portanto, eu posso colocar dados dentro dele, que foi exatamente o que eu fiz aqui quando eu chamei o método read. Eu li do canal e escrevi dentro do buffer. Então, os dados estão lá dentro. Agora eu preciso ler do buffer. Só que antes de fazer isso, eu preciso mudar o buffer, né, para a flag de leitura, né, para o modo de leitura. E como é que eu faço isso? Através do método flip. Então, quando eu faço o flip, significa que eu estou mudando o meu buffer agora para leitura. Por que para leitura? Porque agora eu vou ter que ler do buffer para escrever no canal de saída. Então, basta que eu vá até o canal de saída, Alt Channel, e escreva o conteúdo do buffer. Veja que você não precisa se preocupar com posições do buffer. De qual posição até qual posição que tem que ler ou escrever. Tudo isso, o próprio buffer já cuida para você. Tá? Então, você não tem esse tipo de preocupação. Você simplesmente sabe que existem bytes lá dentro que devem ser escritos, então você manda escrever. O resto, o buffer internamente cuida para você. Bom, depois que você escreveu, então, no canal, né, quando você faz essa chamada outChannel.write, passando o buffer como parâmetro, você está
lendo os dados do buffer e escrevendo eles no canal de saída, isto é, no arquivo out.txt, que é exatamente o que você queria. Terminado isso, você deve agora ler de volta do buffer de entrada para escrever no canal de saída e assim por diante. Só que um detalhe importante. Lembre-se que o buffer está em modo de leitura. Quando eu voltar aqui no loop, eu vou ter que escrever no buffer. Então, eu preciso limpar esse buffer. Para fazer isso, e também fazer com que o buffer volte a ficar no estado de escrita, eu chamo o método clear. Então, não se esqueça. Se você está fazendo operações de read e de write no buffer, você deve adequadamente utilizar as operações de flip e clear. Quando você instancia o buffer, você escreve os dados, chama o flip para ler os dados. No momento em que você lê os dados, você chama o método clear para fazer a limpeza dos dados que tinha lá e mudar o buffer de novo para o modo de escrita. Com isso, então, você tem o código pronto. Vamos ver se funciona? Então, vou clicar aqui para executar o código. Então, o código foi executado. Vou dar um refresh aqui no projeto. Veja que o arquivo out.txt foi criado. Vamos ver o que aconteceu. Observe que eu tenho exatamente o mesmo arquivo criado. Isto é, um arquivo igual ao in.txt. Então, este é um código simples que ensina você a copiar o conteúdo de um arquivo para outro arquivo utilizando channels e buffers da API Neo. Agora que você já viu um exemplo de cópia de um arquivo para outro, vou mostrar um outro exemplo. Neste exemplo, nós vamos fazer algo parecido, mas ao invés de copiarmos o conteúdo do arquivo para um outro arquivo, nós vamos mostrar o conteúdo do arquivo no console, certo? Então, como é que a gente faz isso? Bom, eu tenho aqui agora um arquivo chamado file2console que eu criei com base no arquivo que nós criamos anteriormente, o file copy. Então, ele já tem algumas coisas aqui, né? Então, ele já cria o canal de entrada, que é justamente o canal de onde os dados serão lidos, que será o arquivo in.txt. Ele cria também um buffer de 5 bytes, da mesma forma como fizemos no exemplo anterior. E também aqui dentro do finally, existe o código para fazer o fechamento dos recursos de forma adequada, tá? Então, vamos ver agora o que é que muda. Bom, a ideia aqui agora é a seguinte. Nós vamos ler do canal de entrada para dentro do buffer o conteúdo do arquivo, né? E aí nós vamos extrair os dados do buffer para mostrar na tela. Nós não vamos escrever os dados do buffer num outro canal, certo? Porque eu não estou mais lidando aqui com um arquivo. Então, este exemplo busca mostrar como é que a gente pode fazer para ler dados de dentro do buffer. Porque, como eu comentei, você pode fazer isso. O que você não pode fazer é ler os dados diretamente do canal. Mas do buffer você pode sim. Bom, então, eu tenho aqui o loop de leitura. Também vou utilizar um while true. E vou utilizar aquela mesma técnica de antes. Enquanto houver bytes para ler, então eu leio do canal de entrada para dentro do buffer. Se o número de bytes lidos for menor do que 0, significa que terminou. Então eu dou um break. Bom, aí o que nós vamos fazer agora? Quando eu chegar nesse ponto do código onde está o cursor, o meu buffer vai conter os dados para eu colocar numa string, né, para poder mostrar na tela. Bom, como eu vou precisar ficar concatenando a string, eu não vou ficar concatenando string daquele jeito que você conhece com o operador mais, né, porque isso pode ocupar muita memória. Então eu vou criar aqui em cima, antes do bloco while, um string builder. Ok? E vou utilizar esse string builder para fazer a concatenação. Bom, chegando nesse ponto, os dados estão dentro do buffer. Como é que eu extraio os dados do buffer? Basta eu chamar o método get. Tá? O buffer tem diversos tipos de método get, tá? Para vários tipos de dados. Nós estamos trabalhando com bytes. Então, para a gente, o que interessa? Ou o get sem parâmetros que retorna 1 byte por vez, ou então um get que você pode passar como parâmetro um array de bytes e o dado
vai ser extraído do buffer e colocado nesse array de bytes que você forneceu, tá? Então, você pode utilizar as duas abordagens. A diferença é que se você extrair byte por byte, né, você vai ter que ficar num loop. Enquanto houver bytes dentro do buffer, você vai ter que fazer a extração e colocar isso num array de bytes, por exemplo, para poder depois transformar numa string. Eu vou utilizar essa segunda forma, que é mais simples nesse caso. Para eu chamar esse método get passando um array de bytes, eu preciso de um array de bytes. Então, eu vou criar aqui antes um array de bytes. A questão é, qual é o tamanho do array de bytes que eu tenho que criar? Porque no momento de criar o array, eu preciso dizer um tamanho. Qual é o tamanho? O tamanho é exatamente a quantidade de bytes disponível no buffer. Por quê? Porque no momento em que fizer um get passando esse array de bytes, todos os dados que estão dentro do buffer serão copiados para esse array de bytes. Então, eu tenho que saber quantos dados estão lá dentro, para eu poder saber qual o tamanho desse array de bytes para ser realizada a cópia. Para fazer isso, eu posso utilizar um outro método do buffer, chamado remaining. O remaining retorna o número de dados, número de bytes, que ainda precisam ser lidos, que é exatamente a quantidade do meu array de bytes. Então, fazendo isso agora, depois do método get, o meu array de bytes terá o conteúdo que veio lá do arquivo que estava dentro do buffer anteriormente. Bom, esse conteúdo está em bytes. Para mim não me interessa muito isso, eu preciso transformar isso em uma string. Como é que eu faço? Eu crio então uma string S, por exemplo, e o construtor de string, ela tem um construtor aqui que recebe um array de bytes. Então, eu passo esses bytes e esse construtor converte esse array de bytes em uma string. De posse dessa string, basta agora eu fazer um append dela no meu string builder. Uma coisa importante que eu esqueci aqui, se você foi atento, já percebeu que do jeito que está aqui o código não vai funcionar. Por quê? Porque depois que eu leio os dados para dentro do buffer, eu preciso converter o buffer para modo de escrita. Desculpe, para modo de leitura, para que ele possa escrever na saída. Então, eu vou fazer aqui um buffer.flip. E no final, depois de fazer a leitura, um buffer.clear. No final das contas, quando sair do loop, o meu string builder vai conter todo o conteúdo do arquivo. Aí basta eu mandar mostrar. Então, vou mostrar o meu string builder. Vamos ver se funciona então. Vou mandar executar. E aqui está no console o conteúdo do arquivo. Então, essa é uma outra forma que você tem de trabalhar com o channel. Veja que aqui, diferente do exemplo anterior, eu utilizei apenas um channel, que foi um channel de entrada. Não precisei utilizar o de saída, porque eu li diretamente os dados do buffer para um array de bytes e aí manipulei esse array de bytes da forma como eu quis.